Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um módulo aqui no nosso curso de matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, professor de raciocínio lógico e matemática aqui do Gran Cursos, e estamos dando início a um novo módulo, a um novo tópico aqui dos nossos estudos da parte de matemática. Vamos falar da parte de geometria espacial. Em alguns casos aparece lá como volume dos sólidos, né? Normalmente aparece geometria, áreas e volumes. As áreas envolvem a geometria plana, os volumes envolvem a parte de geometria espacial. E é interessante até essa primeira argumentação aqui para a gente, essa primeira introdução, porque assim, o assunto volume dos sólidos, né, nessa parte da geometria espacial, mas ela engloba logicamente a parte da geometria, mas que está relacionada, correlacionada também à parte de geometria plana, a parte de áreas. Nós vamos ver aqui durante nossos estudos que boa parte, do conhecimento estudado especialmente lá na parte de áreas, lá na parte da geometria plana, na geometria básica, enfim, como puder falar, mas a gente vai poder aplicar, a gente deve aplicar aqui também dentro do nosso estudo da geometria espacial, tá certo? Então inicialmente, esse é o trabalho que a gente vai fazer. Conhecer que figuras são essas, a gente sai agora de uma situação plana, como por exemplo um retângulo, um quadrado, né, um círculo, e vamos para algo mais espacial, mais tridimensional, né? Como é o caso de uma pirâmide, um cubo ou até mesmo uma esfera, diversos casos que a gente vai entrar na parte da geometria espacial. Tudo bem? Então, tendo aí este assunto no seu conteúdo, vem com a gente, tem muita coisa legal aqui para a gente. Vamos começar então? Vamos dar uma olhada nos slides que a gente tem aqui. Já falamos, eu sou o professor Paulo Henrique, PH, você, se precisar de alguma coisa, eu estou lá no Tira Dúvida do Gran Curso Online, no @professor Paulo H e também no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Começando aqui a nossa parte de geometria espacial, que envolve a área da matemática que se encarrega de usar as figuras no espaço, ou seja, aquela que possui mais de duas dimensões. Foi aquilo que a gente acabou de colocar para vocês. A ideia que a gente tinha estudado na plana, no plano, geometria no plano, apenas com a situação de um quadrado, de um círculo, ou até mesmo de um polígono, de um hexágono. A ideia agora é que ele sai, né? Vai sair da folha, meio assim, vai ficar, né, dimensional, assim. Eu até tem um exemplo aqui para os nossos estudos, o que pode, de vez em quando, necessitar da gente do que nós chamamos de uma orientação espacial. Alguns conteúdos trazem essa ideia também, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Olha a ideia. Essas figuras são conhecidas também como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Nós vamos trabalhar inicialmente com dois tipos, os poliedros e os corpos redondos. Está aqui um exemplo, por exemplo, de um poliedro, nós estamos vendo um cubo. Veja, a ideia que a gente tem que ter inicialmente eu tenho uma espécie de uma folha, de uma parede, e este cubo, que é o nosso exemplo, está saindo, né? Está numa forma mais dimensional, mais de duas dimensões. Essa é a ideia que a gente vai ter que estudar para cada um dos casos. Primeiro, visão geral. Dentro da geometria espacial, nós vamos trabalhar de dois tipos, os poliedros e os corpos redondos, tá certo? Os corpos redondos, tá? Continuando, falando um pouquinho mais. Bom, quem vem a ser os poliedros? Os poliedros são sólidos fechados que possuem faces poligonais, compostos por vértices, arestas e faces, que são o prisma, tá aí o prisma e a pirâmide. Tá certo? Então, note, em cada uma delas, em cada uma dessas figuras, o prisma, tá aqui o meu prisma, e a pirâmide Notem, e daqui a pouco a gente vai dar uma ênfase um pouquinho mais para aqui, que eu peço que vocês olhem para cá, ó, tanto aqui quanto aqui, que é a minha base. Tá certo? Que é a base da minha pirâmide, é a base do meu prisma. Veja que enquanto eu tenho, vou deixar até pintadinho aqui de vermelho, ó, 1, 2,
3, 4 e 5. No nosso prisma eu tenho 1, 2, 3 e 4. Ou seja, para esses dois poliedros, no caso para essas duas figuras geométricas, esses nossos sólidos, tá certo? Estão vendo que eu tenho bases diferentes. É uma coisa já para a gente guardar por aqui. Não é tão comum, por exemplo, aparecer numa prova onde ele fala de uma pirâmide com base pentagonal, mas pode acontecer. Essa base, tanto do prisma quanto da pirâmide, ela pode mudar de acordo com o que for colocado. Eu posso ter uma base triangular, eu posso ter uma base retangular, eu posso ter uma base hexagonal, vai depender do que se colocar na questão. A ideia é que, se é um prisma, eu tanto vou ter esta base aqui, quanto idêntica aqui. No caso da pirâmide, nós vamos ter um vértice aqui para ele, né, onde os lados, as arestas, elas se encaminham a este vértice. Outra coisa que é importante que a gente fique atento são as faces. Tá certo? Por quê? Porque em alguns casos, nós vamos estudar aqui também no nosso curso de matemática, eu vou precisar em alguns casos, normalmente o que é que se acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de sólido, a questão nos pede os volumes, o volume dos sólidos, tá certo? Porém, podem acontecer casos, por exemplo, dele pedir da área das minhas faces, e é importante que eu tenha, aí sim, essa orientação espacial. Note que se eu pegar um determinado prisma, e essa é a visão que você precisa ter, você vai ter que pensar disso também na hora da prova, dessa rotação, de rotacionar, de saber, por exemplo, de faces laterais, a minha frente aqui assim, tá certo? Então, ter essa visão espacial vai ser importante para os nossos estudos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai deixar um pouquinho de lado nesse nosso, perdão, a gente vai deixar um pouquinho de lado nesse momento a ideia dos corpos redondos e vamos começar a estudar partes poliédricas. Vamos só fazer uma breve introdução. O que são os corpos redondos? São sólidos geométricos que possuem superfícies curvas, tá? Também conhecido como sólidos de revolução. Nós temos três: o cilindro, o cone e a esfera. Está aí ele na ordem cilindro, cone e esfera. Vejam, um sentido mais arredondado, tá certo? Como o próprio nome diz, corpos redondos. Vamos deixar isso aqui para estudar um pouquinho mais para frente, tá certo? E vamos conhecer também, logicamente, no futuro cada um deles, tá? Mas inicialmente vamos nos concentrar na parte dos poliedros, tá certo? Então vamos ver algumas características dele, vamos anotar algumas coisas importantes que podem acontecer e, logicamente, como a gente sempre faz, partir para os nossos exercícios, tá bom? Olha só, começando com a ideia do prisma, acabamos de mostrá-lo aí. Para os prismas é possível perceber que sua área da base pode ser diferente de um formato para outro. Logo, a área total e o volume dependem diretamente da área da minha base. Foi o que a gente acabou de falar. O nosso prisma, eu acho que o truque está aqui. Note, todos dois são prismas. Todos dois são prismas. Um com uma base triangular e a outra com a base quadrangular ou retângulo, né? Mas vai depender, ele pode até lhe dizer como é que vai ser esta base, tá certo? Note que do jeito que eu tenho a base, eu tenho a mesma área, a mesma figura na parte superior do meu prisma, diferente da pirâmide com a ideia do vértice, tá bom? O que é que eu preciso saber mais? Aliás, o que é que eu preciso saber para a gente? Tá aí. Volume, área da base vezes a altura. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês que, como o prisma, eu tenho uma área da base diferente, tudo vai começar pela área da minha base. A área da minha base. Se eu tenho o triângulo, vou buscar lá na minha geometria plana. Qual é a área do triângulo lá? Depois eu multiplico pela altura. Tá certo? Se eu tenho uma base quadrangular, se eu tenho uma base retangular, quem é que vai me dizer isso? Lá a geometria plana. Como é que eu calculo a área do quadrado? Como é que eu calculo a área do retângulo?
tá certo? Então essa é a ideia que a gente precisa ter inicialmente. A área total, e a ideia que você precisa ter é o seguinte: o volume é o que cabe lá dentro. E daqui a pouco a gente vai falar também, acontece também no nosso estudo, uma relação entre o que nós estudamos em sistema de medidas. Tá certo? Se você não estudou, vai estudar. Se já estudou, mas a gente vai agora a concatenar, ligar, relacionar esses assuntos. Por quê? Porque o volume muitas vezes está ligado com litros, com mililitros, enfim, com as nossas unidades de medidas. E o volume, tá? O que cabe dentro desse prisma, por exemplo, normalmente vai estar em centímetro cúbico, em metro cúbico, e aí a gente vai ter que fazer esta relação. Vamos estudar, vamos fazer esse lembrete aqui para vocês também. Inicialmente, o volume é essa ideia. O que é que cabe, por exemplo, em termos de, sei lá, eu tenho um reservatório. O reservatório do meu condomínio é um prisma de base retangular. Ele me dá alguns valores e pede para saber qual é a capacidade desse prisma, volume. Em outros momentos, ele pode me pedir a área. E o que é a área? É você pegar este prisma e quebrá-lo e abri-lo, como se transformasse ele numa figura plana. Assim, mais ou menos, ó. Eu vou pegar este rapazinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Eu vou ter esta face, uma facezinha aqui superior, uma facezinha aqui da parte de baixo e mais algo desse tipo. Se você pegar esta figura, bem mal desenhada por mim, mas se você pegar essa figura, você vai fechar, né? Fechando a caixa, fechando o prisma, e aí ele pode te perguntar qual é a área que você vai ter aqui. Aí ele te coloca, ó, 2 vezes a área da base. Eu tenho uma base aqui, 2 bases, são iguais. E mais o que eu chamo de área lateral. Área lateral 1, área lateral 2, área lateral 3 e área lateral 4. Por que aqui só tem área lateral? Porque vai depender da minha quantidade de lados ou de faces que eu possa ter. Veja aqui que já na minha base do prisma triangular já traz uma situação diferente para a gente. Eu não teria este mesmo formato, tá? Então esse é o cuidado que a gente precisa ter, envolvendo tanto o volume quanto a área que podem ser cobrados na hora da nossa prova. Fica um detalhezinho, e aí você vai notar nos seus alfarrábios, não é tão comum de aparecer para a gente, o que nós chamamos de diagonal de um prisma. Vem para cá, olha só, no caso de uma base quadrangular ou retangular, o que eu chamo de diagonal é esta reta, este segmento de reta, saindo de um vértice aqui atrás do meu prisma e chegando nessa parte aqui da frente. Deixa anotadinho, não custa nada, que a diagonal de um paralelepípedo, ou bem lembrado até a ideia aqui do paralelepípedo, também é um nome que pode aparecer para a gente, para o nosso prisma de base quadrangular, de base retangular, chamar também de paralelepípedo. Vou até deixar marcadinho aqui, não tem essa opção aqui no PowerPoint, mas a gente arruma aqui. E quem vem ser A, B e C? As dimensões. Se eu chamar de A o meu comprimento, se eu chamar o B de largura, se eu chamar o C de altura, eu tenho a soma dos quadrados aí, raiz quadrada da soma dos quadrados. Existe um cálculo de onde vem isso daí, inclusive passando pelo Teorema de Pitágoras, mas não vale a pena a gente fazer esse desenvolvimento. A ideia que a gente precisa ter é disso. Guarda essa ideia, né, do nosso prisma, nosso paralelepípedo com base retangular ou base quadrangular. Eu posso encontrar a dimensão, aliás, o tamanho desta diagonal que eu acabei de traçar para você, que eu vou chamar aqui de Dzão, né? D grande aqui para gente, D maiúsculo. Tudo bem? Bora continuar? Vamos. Ó, só para fixar o nosso conceito. Apesar de possuírem algumas características que o diferenciam,
Os sólidos geométricos dados na imagem abaixo também possuem semelhanças que fazem com que todos sejam denominados de prismas. São exemplos de prisma triangular, pentagonal, hexagonal e o quadrangular ou paralelepípedo. É um prisma que eu tenho aí para vocês. Até mesmo coloquei muito mais a questão para que vocês tenham outras formas, outras figuras envolvendo o nosso prisma até para conhecer. Tudo bem? Bora mais? Bom, opa, tem uma questãozinha aqui para a gente, já que a gente falou há pouco do nosso prisma. Considere uma embalagem com o formato de um bloco retangular. Pronto. O primeiro olhar que a gente faz lá para cá já é imaginar. Bom, esse bloco retangular conhecemos como um prisma, tá? Cujas medidas das arestas em centímetros estão indicadas por x, y e z, como ele colocou aí, né? X o comprimento, y a largura, z a altura. Sabes que os números representados por x, y e z são 3 múltiplos consecutivos de 5. Vou dar um stop de name of love, já vou colocar uns aqui. Múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai. E que a soma desses números, x mais y mais z, é igual a 45. Daí ele me pergunta o volume. Não? Primeiro de tudo, para que eu saiba, para que eu lembre o volume desse prisma, para esse nosso caso, será o quê? A área da base, x vezes y, que é um bloco retangular. Como é que eu calculo a área da minha base? A área da minha base é base vezes a altura, né? No nosso caso, deste meu retângulo. Vezes aqui o z, que é a minha altura. Pronto, eu preciso dos valores x, y e z para a gente calcular. Então, vamos pensar. Se a soma disso aqui vai dar 45 e todos eles são múltiplos, a gente vai tentar. Bom, quanto é que dá essa soma aqui? Dá 20, dá 30. Aqui dá só 30. Vamos pensar agora para cá. Opa, 45. Morreu Maria Preá. Eu vou chamar o x de 15, de 10, 10, o y de 15 e o z de 20. Pessoal, tanto faz como tanto fez. Já que eu estou falando em multiplicação, é um produto que eu irei trabalhar aqui, então esses valores independem. Para você pegar, o maior é o y, depois é o x, não vai ter problema para essa situação. Assim, você vai encontrar o volume do prisma é a multiplicação. 10 vezes 15 vezes 20 vai dar 200 vezes 15, vai dar 3.000. 3.000 o quê? Ele já me falou que está na forma de, cadê, onde foi que eu vi? Centímetros. Se é volume, é centímetro cúbico. É 1 centímetro do comprimento, vezes o centímetro da largura ao quadrado, vezes o centímetro da largura, centímetro cúbico. Portanto, gabarito da nossa questão, letra C, como nosso volume. Tranquilidade? Fixando o nosso conceito, uma pitadinha aí de raciocínio, de lembrete, né, de matemática com relação aos nossos múltiplos e a gente mata a nossa questão. Bora mais. Opa, olha só, já entramos mais um tópicozinho aqui. Tem mais questões, tá? Não se acanhe que a gente vai trabalhar com mais questões aqui. A ideia inicialmente é a gente ter uma visão geral dos 3 poliedros, três poliedros, para a gente falar, para depois a gente chegar, né, e fazer mais exercícios. Tudo bem? Então, bora lá. A ideia do cubo agora. Bom, o cubo é uma adaptação de um prisma, tá certo? O cubo é um prismazinho, também chamado daqui a pouco, a gente vai ver aqui de um outro nomezinho para ele, ó. O hexaedro é um poliedro regular com 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Está aí ele. Então, veja, a ideia aqui que a gente precisa ter para o cubo, em diferente ao prisma, por exemplo, é que todos os valores, que eu chamarei aqui de A, tanto de comprimento, quanto de altura e quanto de largura, são iguais. São iguais. Por isso, a minha... Opa, tá aí, até outro nomezinho, sólidos de Platão, pode acontecer também de aparecer, são casos que podem aparecer
envolvendo o cubo ou outros casos que não é comum de se aparecer a situação, mas é muito mais para você ter também anotado aí o nome dos solos de Platão. Tá aí, agora entra a nossa ideia. Como todos esses valores são iguais, o volume vai ser quem? Veja, a ideia continua a mesma, que é quem? O volume de um prisma. Quem é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Ora, quem é a área da minha base? A área da minha base é um quadrado, ou seja, A ao quadrado, ou base vezes altura, né, no nosso caso. E a minha altura é quem? A minha altura, como valor é todo mundo igual, pronto, também vai valer A. Por isso que no cubo é A ao cubo. Mas a ideia é a mesma. A ideia do cálculo do volume é o quê? A área da minha base vezes a altura, de boas, tranquilidade que a gente precisa. Fazendo também a comparação para da nossa área total. Quem vai ser a área total? Ora, são todos eles quadrados. No cubo, eu tenho todos eles quadrados, com lado igual a A. Logo, quem é a área do quadrado? É o A ao quadrado. Então, são 6. Peguem aí, contem, tá? É importante que você tenha ideia, essa visão espacial também. São 6 faces que a gente tem. Inclusive, deixar anotadinho, ó, 6 faces, tá? Para que você possa, caso a questão me peça, que eu calcule a área deste cubo. Tudo bem? Vamos em frente. Um bloco cúbico tem volume igual a 8 litros. Dado que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, sua aresta mede. Stop the name of love. Estou envolvendo aqui sistema de medidas. Ela trouxe aqui para a questão, mas você já deixa anotado essa situação para vocês. Eu estou fazendo uma comparação entre volume cúbico, no caso decímetro cúbico, com capacidade em litro, tá certo? Esta relação de 1 litro para 1 decímetro cúbico, a ideia que você precisa ter é que se você fizer um cubo com 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de altura e 1 decímetro de largura, você vai caber ali 1 litro de água, tá certo? Essa é a ideia que você precisa ter. Então guarda essa ideia, porque há a possibilidade de se trabalhar com essa relação. Vou colocar mais 2 aí para vocês, para também, se já estudaram, para relembrar, mas para deixar anotadinho junto com a parte da geometria espacial, porque a gente pode precisar um pouco mais para frente, tá bom? A ideia é que, com base nesse valor de 1 litro igual a 1 decímetro cúbico, eu posso dizer também 2 outras situações. Essa daqui é até a mais comum. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Eu ando 3 casas para baixo do litro para o mililitro, eu ando 3 casas do decímetro cúbico. Lembrando, ó o lembretezinho aí que não custa nada. Quando eu estou em cubo, a descida da minha escada no meu sistema de medidas, para cada cubo, para cada degrau que eu desça, eu vou andar 3 casas decimais. Por isso que no litro, eu desço de fato 3 casas. Eu vou do litro para o decilitro, centilitro e o mililitro. 3 casas. Só que como eu estou na parte cúbica, na parte do volume, cada degrauzinho que eu desça, eu tenho que andar 3 vezes a minha vírgula. Por isso que eu desço 1 para o centímetro cúbico e desço 3 do litro para o mililitro. Fechou legal? Se eu fiz isso subindo, eu vou fazer isso agora. Se eu fiz isso descendo, eu vou fazer agora subindo. Se eu andar 3 degraus, eu vou para 1 metro cúbico. Isso aqui é igual a 1 quilolitro. Esse não é menos utilizado, mas de toda forma é importante que a gente saiba. Tá? Sempre lembrando, né? Andada da casa. Vou deixar de qualquer ponto, por exemplo, de metro cúbico para decímetro cúbico, é andar daqui para baixo 3 vezes, 3 casas decimais. Da mesma forma que se eu for subir, por exemplo, para o decâmetro cúbico, eu vou andar também 3 casas. Anda a minha casa 3 vezes. Fica como um alertazinho aí para a gente da nossa questão envolvendo o sistema de medidas, que a gente pode precisar também um pouco mais lá para frente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter aqui.
o volume do meu cubo, do meu bloco cúbico é 8 litros. Se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, quer dizer que eu tenho 8 decímetros cúbicos de volume, tá certo? 8 litros, se 1 litro é 1 decímetro cúbico, 8 litros são 8 decímetros cúbicos. Perdão. O que é que eu preciso saber? Que o meu volume é a aresta ao cubo. Isso é igual a 8. Nós sabemos que o 8, raiz cúbica de 8, vai dar igual a 2. 2 o que, meu povo? 2 decímetros. A aresta traz apenas o valor dela, né? O tamanho dela, no caso 2 decímetros. Se eu precisar aí descer essa escada, eu vou precisar descer a escada. A aresta está em 2 decímetros, mas a resposta me pede em centímetros, é andar um degrau para baixo. Só um. PH, você acabou de falar que eram 3. Eram 3, se envolver cúbico. Normal, decímetro para centímetro, ando uma casa da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, vou ficar com 20 centímetros, gabarito letra D. Tudo bem? Misturamos aí um pouquinho com a ideia do sistema de medidas, mas é até bom, porque podem aparecer mais para frente questões envolvendo, necessitando desse nosso conhecimento da parte do sistema de medidas. Fechou? Vê se tem mais. Um cubo de madeira maciça tem volume de 1.728 centímetros cúbicos. Volume 1.728 centímetros cúbicos. Ou seja, a partir daqui eu vou dizer que a aresta ao cubo, já vou pegar se é cubo, são todos arestas, é 1.728, logo a minha aresta será raiz cúbica de 1.728. Bom, aqui a gente para um pouquinho e entra um pouquinho na parte da matemática. Como é que eu encontro esse valor? Bom, das duas, uma. Ou eu vou testando tentativa e erro, eu vou testando valores, ou então eu vou ter que decompor, tá certo? Uma das duas situações a gente vai ter que fazer, tá certo? Por exemplo, se eu pensar em 10 ao cubo é 1.000. O nosso número é 1.728, ou seja, eu sei que é mais que 1.000, tá certo? Eu sei que é mais que 1.000, tá certo? Então vamos rapidinho no tentativa e erro. Eu preciso imaginar que o meu final dá 8. Como é que eu vou multiplicar um número por ele mesmo, tá certo? Para dar 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Opa, pode ser uma boa aqui pra gente. Se a gente imaginar o 12. 12 vezes 12 dá 4, 24, 2 e 1, 144. Vezes 12. 4 vezes 2, 8. 8 e 2, 4, 4 e 1. Olha aqui. 8, 12 vai 1, 1.728. Não custa nada. Vamos para cá rapidinho aqui, deixar o nosso 1.728 também decomposto. Não custa nada aqui para gente, tá bom? Vai dar por 2, vai dar 764, eu acho. 8, 12 vai 1, 864. 864. 8, 12 vai 1, 16 e 1, 17. Por 2 de novo, vai dar 4, 3, 2. Por 2 de novo, vai dar 2, 1, 6. Por 2 de novo, vai dar 108. Por 2 de novo, vai dar 54. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Finalizando todo mundo aqui, a minha decomposição, eu terei 1.728 é igual a 1, 2, 3. Vou fazer até assim. Como é raiz cúbica, vou juntando de cubo. Ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Pronto, morreu Maria Preá. Se eu quero desse rapazinho aqui uma raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, corta esse rapaz, esse com esse com esse, como se fossem 3 raízes separadas. 2 vezes 2, 4 vezes 3, vai dar 12. Pronto, fica aí as duas situações.
nós podemos ir no tentativa e erro, nós podemos ir também na decomposição. Opa, mudei aqui errado. Caneta vermelha. Assim, a minha aresta é igual a 12 o quê? 12 centímetros. Beleza. Um marceneiro reduzirá esse cubo em um novo cubo, com arestas 2 centímetros menores. Então, vou até mudar de cor. Novo cubo. A aresta agora é 2 centímetros menor, portanto, 12 menos 2 vai dar 10 centímetros para ela. A altura desse novo cubo. Ora, se a altura é igual ao valor da aresta, são todos iguais, o que é que ele está me perguntando? Corresponderá, ele quer uma fração deste valor. Então, a minha fração, em comparação à minha altura do cubo original, é igual a 10 sobre 12. Vou simplificar aqui por 2. Vai dar 5/6, tranquilidade total, gabarito da nossa questão, letra C. Beleza, povo? Bem devagarzinho, começando sem estresse, fazendo as nossas questões de fixação, e aí a gente vai levando bem legalzinho. Fechou legal? Segura as pontas, tem mais coisa pra gente falar. Estamos começando agora, tchutchuquinha da melhor qualidade. Eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.